Paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor maravilhoso, por todas as coisas que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele ainda fará. A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Programa da Igreja Cristã Deus é a Palavra. Um programa focado nas revelações da Palavra de Deus. A palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que nos salva. E vamos à palavra de hoje? O maior milagre é a conversão. Está em Marcos, capítulo 10, versículo 52. E diz assim a palavra: E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Estamos falando do Bartimeu. A maior bênção de Bartimeu não foi ser curado da cegueira, mas foi seguir a Jesus pelo caminho e ser salvo. Bartimeu tinha fé para ser curado, seguir a Jesus e ser salvo. Muitos recebem bênçãos, mas eles não fazem o melhor, que é seguir a Jesus para se converterem. Muitos são motivados a buscarem a Jesus por bênçãos, mas quando recebem, acaba a motivação. A motivação difere da fé, que permanece mesmo após as bênçãos. As atitudes após a bênção evidenciam a fé, a sua fé. Quando a fé é pequena, ela acaba. A motivação e a conversão cessam. Assim que se atinge a sua meta, assim que atinge, que você recebe a sua bênção. Muitos não valorizam, mas a transformação, a mudança, a conversão é o maior milagre que pode ocorrer na vida de qualquer um, pois leva para a maior bênção, que é a salvação. O Senhor disse que o maior milagre é a conversão de um rico. O que adiantaria a alguém ser curado ou liberto e ir para o inferno? Não se iluda. No inferno haverá muitos que foram curados por Deus, mas não se converteram, não seguiram a vontade do Senhor. A fé deve ser em Deus e não nas bênçãos. A fé deve ser no abençoador. Nós queremos, nós temos direitos e buscaremos todas as bênçãos, mas devemos ter a consciência de que bênçãos não salvam e bênçãos não são o propósito maior de Deus para todos nós. Irmãos, a conversão é o maior propósito que o Senhor tem, porque através dela é que nós seremos salvos, porque nós buscamos ao Senhor e esse momento em busca chega à conversão. Então, irmãos, não busque a maior bênção, não busque só as bênçãos, busque a conversão, andar com o Senhor, seguir o Senhor pelo caminho. E aí sim, as bênçãos fluirão, mas a conversão é o maior caminho para se ter a salvação. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai querido, mais essa revelação da Tua Palavra, Senhor. E, Pai, que nós foquemos os nossos olhos, os nossos desejos, os nossos sentimentos, nossos pensamentos na conversão, para alcançarmos a maior bênção que é a salvação, Pai. Amém. Nós cremos que temos o direito, sim, temos o direito de receber as bênçãos do Senhor, mas a bênção maior é a que nós queremos mais, Senhor.
que o Senhor possa trabalhar em nosso coração para que nós cada vez mais sigamos a Jesus, trilhemos o caminho que o Senhor traçou para nós, para alcançarmos do Senhor a maior bênção, que é a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós convidamos agora a todos a continuarem conosco e assistir a uma revelação da Palavra de Deus que foi gravado lá na nossa igreja. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Tua é a glória e o poder, tu és para sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Glorifica o Senhor em alta. Recebeu uma bênção, recebeu um milagre, recebeu qualquer coisa. Nós temos que dar graças a Deus em tudo e glorificar a Deus por tudo. Mas quando recebermos alguma bênção especial, algum milagre, mais ainda devemos glorificar a Deus. Sabe para quê? Para que todos saibam que há um Deus que faz milagres e todos busquem a esse Deus. O testemunho é fundamental para que as pessoas que estão na mesma situação busquem o Senhor e recebam a bênção. E aqui no versículo 16 diz: e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e esse era samaritano. Esse era samaritano. Se prostre aos pés do Senhor, não só para pedir, mas para glorificar, para agradecer. Se prostre para agradecer. Mas o Espírito Santo registra que o único que voltou e glorificou e agradeceu não era judeu, não era do povo de Deus, vamos dizer assim, era um samaritano. Irmãos, os melhores exemplos nas Escrituras foram de estrangeiros. Você pode ver, irmãos, os melhores exemplos foram de estrangeiros. A fé que maravilhou o Senhor Jesus veio de um centurião romano, estrangeiro, não era judeu, era um exemplo de fé. O exemplo de humildade veio de uma mulher cirofenícia, grega, né? O referencial de humildade que ela demonstrou. O exemplo de amor ao próximo, de quem foi? De um samaritano, até chamado de o bom samaritano, né? Um exemplo de conversão foi de uma estrangeira, uma samaritana. Irmãos, um exemplo de gratidão veio de quem? Desse samaritano, desse leproso samaritano. Irmãos, um exemplo de solidariedade foi de um sirineu, Simão Sirineu. Então vocês vejam que a Bíblia está repleta de bons exemplos de estrangeiros. Por que o Espírito Santo de Deus registrou principalmente o exemplo desses estrangeiros? Porque o Espírito Santo de Deus tem um propósito.
o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar que não importa a origem, não importa a raça, não importa a religião, não importa a tradição, o que importa é a obediência à palavra do Senhor. É isso que importa, irmãos. Não importa, eu sou crente, mas se você obedece, eu sou fulano. Irmãos, tem pessoas, são raras, mas tem pessoas de outras religiões que obedecem à palavra do Senhor. São raras, mas tem, irmãos. E é isso que importa para Deus, a obediência à sua palavra. Ninguém demonstrou mais fé do que um centurião romano. A Bíblia diz que o Senhor se maravilhou ao ver essa fé e falou: nem mesmo no meio do povo de Deus, nem mesmo em Israel, nem mesmo no meio dos crentes, eu vi alguém com tamanha fé. Basta a sua palavra, Senhor. Basta a sua palavra. Basta uma ordem sua, Senhor. Que diz, o Senhor falou: nem mesmo no meio dos crentes eu vi alguém com tamanha fé. Isso que agrada a Deus. A mulher Cirofenícia, aquela mulher grega, né? Que exemplo de humildade. Que exemplo de humildade. Né? Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Que exemplo de humildade, irmãos. Que exemplo de amor ao próximo. Uma pessoa foi assaltada. Uma pessoa, ela recebeu um ataque de um salteador. Passou lá, um sacerdote não fez nada por ela. Passou lá, um levita não fez nada por ela. Quem foi fazer? Um samaritano, chamado Bom Samaritano. Então veja, irmãos, o que importa para Deus não é a placa. O que importa para Deus não é a origem, não é a raça, não é a religião, não é a tradição. É a obediência à sua palavra. É demonstração de fé na sua palavra. É isso que importa a Deus. E Deus registrou na sua palavra com esse propósito de nos ensinar, irmãos. O propósito de Deus é nos ensinar que o que importa é nós obedecermos a palavra dele. Mas a pessoa fez isso, fez aquilo, foi bandido, fez aquilo. Não importa, se ela pedir perdão, o Senhor diz que apaga as suas transgressões, né? E ela recebe bênção em função da fé que ela tem demonstrado. A fé é espetacular, irmãos. A fé é uma moeda mais valiosa do que o ouro. Com a fé nós adquirimos todas as bênçãos do reino dos céus. Com a fé nós adquirimos a maior bênção, que é a vida eterna, a salvação, prosperidade, cura, libertação e tudo, irmão. Então nós temos que crer. Irmão, dá um jeito aí, irmão, mas creia. Então faça o que tem que fazer, mas creia. E demonstre que você crê obedecendo, irmão. Não é fazendo a sua vontade, é fazendo a vontade de Deus, irmão. A sua vontade vai levar você para o buraco, porque ela é contaminada pelo inimigo. Faça a vontade de Deus. O que importa para Deus são as práticas, as atitudes de acordo com a sua palavra. Porque isso mostra que nós cremos. Isso mostra que nós temos fé. E com fé nós adquirimos tudo. E aqui no versículo 17 e 18 diz: e respondendo Jesus disse-lhe: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? O Senhor Jesus fez aqui aquilo que ele amava fazer: perguntar. E ele fez 3 perguntas. Não foram 10 os limpos? Os 10 foram curados. Deus não fez acepção de ninguém. Onde estão os outros 9? Pergunta para o seu irmão do lado: onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Ainda falou: esse estrangeiro, esse samaritano, foi o único que voltou para a glória a Deus. O Senhor, com essas perguntas, Ele nos revela que Ele registra, que Ele presta atenção, que Ele registra aqueles que são gratos e aqueles que são ingratos. 10 leprosos tiveram fé para serem curados, né? Para serem abençoados.
mas só um voltou para dar glória a Deus. E o Senhor registra a ingratidão dos leprosos judeus que não voltaram. Tá? Os leprosos, vamos dizer, crentes que não voltaram. O Senhor registra quando o crente não agradece. Irmãos, você talvez não tenha sido curado da lepra, mas você tem recebido bênção de Deus. Você tem agradecido, irmão? Você recebeu vida de Deus, você agradeceu? Senhor, obrigado pela minha vida. Você recebeu esse corpinho aí bonitinho, né? Todos aqui são bonitinhos, né? Agradeceu a Deus? Você está recebendo a palavra do Senhor. Você agradeceu a Deus? O Senhor Jesus está dizendo: receberam e não voltaram para agradecer. Irmãos, tem sido esse talvez um grande problema que desagrada a Deus. Irmãos, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por tudo aquilo que você tem recebido e por tudo aquilo que você é. Porque há milhões de cristãos, há milhões de cristãos, mas eu tenho certeza, irmãos, porque tenho ouvido os testemunhos, eu tenho ouvido as pessoas, que a maioria mais reclama do que agradece a Deus. Irmãos, tem pessoas, irmãos, que são prósperas, têm casa, têm carro, têm saúde, têm uma família, e estão reclamando de alguma coisa. Irmãos, agradeça a Deus, irmãos. Eu vou falar uma coisa bem baixinho aqui para não apanhar de ninguém. Tem gente que reclama até do calor. Bendito o Senhor que eu não estou no meio da neve lá, morrendo de frio, né? Irmãos, nós temos que parar de agir como os 9 leprosos, agir com ingratidão, não agradecer a Deus. Nós devemos agradecer a Deus em tudo. O propósito do Senhor ali, irmãos, é nos ensinar isso. Agradeça pelos bens que Deus te deu, agradeça pela vida, agradeça pela saúde, agradeça pela sua família, irmãos. Agradeça por tudo, irmão, ao invés de ficar reclamando. Quando você reclama, você está louvando o diabo, e quando você agradece, você está louvando a Deus. A quem você serve? A quem você quer louvar, irmãos? Então, aqui o Senhor Jesus fez questão de registrar com 3 perguntas. Eu estou atento. Quem recebe e não volta para agradecer. Eu estou atento. Eu registro na palavra, né? Quem é ingrato, quem não agradeceu ao Senhor. Você tem agradecido a Deus pelas bênçãos que você tem recebido? Ou você tem reclamado pelas lutas que te afligem? Irmãos, o Senhor deu uma direção para você. No mundo você vai ter aflição, mas não reclame, tenha bom ânimo, agradeça, né? Luta para o cristão fiel, aquele que crê em Deus, é a oportunidade de Deus agir, irmão. Deus vai agir nessa situação. Veio uma luta tremenda, mas o meu Deus é maior do que ela, Ele vai agir. O meu Redentor vive. É isso, irmãos, que Deus quer. Versículo 19, disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmão, 10 leprosos tiveram fé para serem curados, mas 9 não tiveram fé e gratidão para serem salvos. Só um foi salvo. A cura é importante, é uma bênção, tem que ser buscada, mas a salvação é uma bênção maior, irmãos. A lepra não impede ninguém de ser salvo, mas a incredulidade impede, irmãos. Entendam aqui, irmãos. Um foi salvo, a tua fé te salvou. E os demais? Há muitos assim, irmãos. Talvez 9 para 1. Alguns que só pensam na bênção, não pensam em Deus, não querem agradecer a Deus. A cura é importante, mas o melhor e mais importante é a salvação.
O propósito do Senhor era dar oportunidades aos 10 para que todos o seguissem, como seguiu Bartimeu. Bartimeu foi um exemplo. Ele foi curado da cegueira, e o que diz o texto? Que ele estava à beira do caminho, e depois que ele foi curado, ele entrou no caminho, ele seguiu a Jesus. O importante é seguir a Jesus. O Senhor Jesus, quando operou e curou aqueles leprosos, ele tinha um propósito de curá-los em função da fé, mas tinha também o propósito de fazer com que eles o seguissem, para que eles crescem no Senhor, para que eles fossem salvos como esse foi. Então o propósito de Deus sempre vai ser a salvação. Se essa bênção que você está pedindo for cooperar para a sua salvação, Deus vai te dar. Se for atrapalhar a sua salvação, Ele não vai te dar, porque Deus tem um foco, Deus tem um objetivo, Deus tem um alvo maior, que é a salvação. Se for necessário cortar um braço seu para te salvar, Ele vai cortar. Se for necessário Ele permitir aflições, lutas sobre a sua vida para que você seja salvo, Ele vai permitir, porque Ele quer a nossa salvação, e a salvação só vem aquele que crê, aquele que segue, aquele que obedece ao Senhor. Não aquele que recebe uma bênção esporádica e vai embora, não aquele que é curado e nem volta para agradecer. Mas o Senhor agiu em função da fé e deu oportunidades a todos. Deus sabe quem não vai ser salvo. Ele é onisciente, mas Ele dá oportunidade a todos, para que depois ninguém reclame, não tive oportunidade. Então não perca as oportunidades do Senhor. Não despreze o talento que Deus tem te dado. O talento que Deus te deu foi uma oportunidade de prosperar, de crescer. Se você desprezá-lo, Deus vai lhe tirar, né? E ainda vai te lançar num fogo eterno. 9 leprosos teriam outras aflições, porque dor de barriga não dá uma vez só. Foram curados da lepra, mas eu tenho certeza que ao longo da vida deles, eles teriam outras aflições, mas não teriam mais Jesus. É esse o grande problema. As pessoas se esquecem que elas vão precisar de uma bênção novamente, e só terá aqueles que seguem e aquelas que são gratas ao Senhor. Na primeira carta aos Tessalonicenses tem um versículo que a gente vive repetindo, é capítulo 5, versículo 18, que diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Por que eu tenho que dar graça? Porque é vontade de Deus, e ponto final. Dê graças a Deus por tudo que você tem, por tudo que você recebeu. E dê graças a Deus, principalmente quando receber uma bênção maior. O ingrato, ele está contra essa ordem do Senhor, ele não dá graças a Deus. Ele está contra a vontade de Deus, e Deus se entristece dos ingratos. O Senhor Jesus registrou aqui os ingratos. Agradeça sempre ao Senhor por tudo, glorifique-o em alta voz, né? Siga-o, seguindo a sua palavra, receba milagres, seja salvo, em nome do Senhor Jesus. Seja grato ao Senhor por tudo, né? Não haja como os 9 leprosos, seja grato ao Senhor, obedeça, que você vai receber muito mais do Senhor. Aquele que voltou e glorificou e que agradeceu, recebeu muito mais, recebeu a salvação. Os outros eu não sei, né? Mas nós seremos sempre gratos ao Senhor e seremos salvos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volta para a igreja. Volta. Não importa o que aconteceu com você. Volte para a igreja. Volte. Volte para a comunhão com os irmãos. Esta é a vontade de Deus. Volte. O Senhor está voltando. E você não pode ser deixado para trás. Volte. Não importa a placa, o nome da igreja. Volte. Volte para a casa do Senhor. Para sempre, honra e majestade estão
Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assistem para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.